Vocês por aqui? Então, nesse trabalho de teoria da comunicação, nós fizemos 2 entrevistas. Uma com uma das ativistas do movimento socialista e outra com um professor que é acadêmico também e que estudou muito tempo na USP. E os ambos vão falar sobre as questões de identidade. O professor Jackson tem uma questão envolvida com a escola de Birmingham, a esposa dele também trabalha na área, e a menina que nós entrevistamos também tem muita relação com a questão do debate de minorias, identidade, flertando muito com o Stuart Hall, com os teóricos dos estudos culturais. É isso aí. Boa entrevista. Esse livro é bom, hein, bicho? Eu acho que ser mulher é sentir insegura, assim. Sentir estar em perigo o tempo todo. Que eu sou menos, assim, porque eu sou mulher. Só que ao mesmo tempo que dá a impressão que eu tenho que ser sempre menos, eu consigo fazer o que qualquer homem faria. Assim. Consigo trabalhar na construção civil se eu quisesse, consigo ser uma médica boa se eu quisesse. Se eu passar aqui na esquina agora, alguém vai mexer comigo. Se tá pra casa à noite, como eu vou voltar, alguém vai tentar me seguir, como sempre fazem. E é muito foda, porque os homens não precisam passar por isso. E eu acho que é isso, ser mulher é estar sempre... Enquanto tiver capitalismo, vai ter opressão da mulher, porque o capitalismo se apropriou disso. A opressão da mulher já existia antes do capitalismo, mas o capitalismo se apropriou disso para ser uma das suas bases. Minha mãe não tem muita relação com a militância. Às vezes eu explicava as coisas para ela, entendia, mas ela estava sempre, tipo, sei lá, assistindo da Atena e ficava na opinião do senso comum, que é a opinião que ele coloca. Aí eu tentava sempre travar o debate político. Inclusive minha mãe, ela já foi no Encontro Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico como responsável, assim, avançou. Vai fazer teste. Quem que é o perfil das pessoas pra fazer o teste? Sim, eles colocam um perfil, menina, sei lá, loira, ou desse jeito ou daquele jeito. E aí, isso que eu vejo muito assim, hoje em dia, assim, selecionam os negros, porque agora, tipo, em comparação a uns anos atrás, tipo, tem muito mais negros fazendo arte e fazendo várias outras coisas. Mas negro faz papel de negro, não faz papel comum. Quando tem um negro num cargo muito alto, é porque essa pessoa trabalhou assim, o dobro de qualquer pessoa, o triplo. Cadê a comparação? Aí depois, é porque eu me esforcei muito, eu fiz faculdade, eu estudei pra caralho. Mas por que você estudou pra caralho? Quais condições você teve? Então, eu acho que eu sempre fui feminista, mas quando eu entendi o feminismo, eu tinha vergonha de falar que era feminismo. Que eu era feminista, eu tinha vergonha. Tipo, ano passado, eu tinha vergonha de assumir. Porque o povo já, os meninos chegavam e falavam assim, feminista é essa menina que não se depila, blá blá blá, tipo, porque parece que feminista é tipo um monstro, é um negócio montado, como se qualquer pessoa, qualquer mulher pode ser feminista, tipo, independente se ela se depila, assim, enfim, se ela vai em ato, não. As pessoas do senso comum falam, não, porque a mulher tá em casa porque gosta de apanhar, porque tá lá porque quer. Só que, cara, se você prefere ficar em casa apanhando ou ir morar na rua com os filhos, passar fome? Fica naquela pergunta de o que é ser mulher. Que a gente tem que se passar por louca, passar por histérica, tipo, gente, é isso, para as pessoas entenderem. É muito foda isso. E aí quando você faz isso, as pessoas, tipo, falam, nossa, ela é louca, histérica, não tá falando nada. É tipo, as mulheres. Ser mulher é estar em perigo. Aí, acho que ser uma mulher negra é estar em perigo ao quadrado. Que as mulheres negras periféricas sofrem mais. O corpo da mulher, no geral, é sexualizado. Mas qual que é o corpo que tá lá, que só parece que é bonito no carnaval? A globeleza, que é negra. E, é muito foda ser mulher. Olá, meu nome é Jackson Farias, eu sou professor de História e Atualidades do Colégio Dante Alighieri. A minha atividade profissional se desenvolve em lugares muito específicos. Meus alunos são de um grupo social bastante abastado. Ainda assim, nós fazemos questão de transformar isso em temas correntes da sala de aula. Então, no Colégio Dante Alighieri, por exemplo, onde eu tenho uma preocupação mais formativa, eu trabalho basicamente com as aulas do 3º ano do ensino médio, as temáticas sobre as minorias, sobre a realidade social brasileira, ela é diluída constantemente no programa. Então, para os meus alunos, quero acreditar, isso não é um tema exclusivo, isso não é um tema que perpassa uma aula ou outra. Na verdade, como professor de História também, isso é uma preocupação cotidiana. É amarrar constantemente a temática do passado às consequências que esse passado traz na realidade que toca os meus alunos. É de muito claro saber que o público para o qual eu falo é um público que não tem, por exemplo, uma grande representatividade de negros, sobretudo de
pessoas de camadas socioeconômicas menos abastadas. Hoje eu encontro ex-alunos meus que ou estão em formação universitária, alguns deles já formados e encaminhados nas suas carreiras, e a gente percebe claramente que muito do que se discutiu em sala sobre essas abordagens se transformam depois em preocupações cotidianas desses alunos. E está aí uma luta que todos nós precisamos encarar de frente. Eu acredito que nisso o Brasil tem avançado muito pouco, e nos campos em que a mídia brasileira avança, ela avança numa velocidade quase que imperceptível. Mesmo a Folha de São Paulo tinha uma matéria que suscitava, tinha uma coluna do Maurício Sticer que suscitava esse debate, que é sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos que demonstra que nas grandes séries americanas o número de papéis dados aos latinos é muito pequeno e majoritariamente estão relacionados a papéis de criminosos, de pequena importância nas tramas. No Brasil, eu acredito que a mídia não avança muito se a gente for tratar isso, fazer um recorte sobre a questão do negro. Você já encontra em alguns papéis super específicos o protagonismo do negro, mas muitas vezes associado ainda a grandes chavões dos estereótipos brasileiros. Ainda, além disso, nós continuamos tendo problemas, e aí eu já não sei se estou falando especificamente do Brasil, mas problemas maiores, de uma mídia que continua associando o negro, por exemplo, à ideia de menoridade, de menos-valia. Recentemente teve uma propaganda de uma grande empresa de sabonete que associava a cor da pele do negro à sujeira. E que, assim como no século XIX faziam as propagandas de sabão do século XIX, continuavam associando a ideia de limpeza a brancos. Obviamente, isso é um indicativo bem claro de como o Brasil e o mundo inteiro, de uma certa forma, precisa repensar. E a mídia, particularmente, é importantíssima nessa discussão. Mas para que essa discussão se torne uma discussão mais madura, a mídia tinha que repensar ou ser repensada, até pela sua preocupação na formação intelectual do povo brasileiro. A gente deve lembrar que até algumas dezenas de anos atrás, negros não faziam papéis de destaque. Em alguns casos, nem faziam papéis. Então eu queria lembrar que a mídia, por exemplo, dos Estados Unidos, dos anos 60, até mesmo no Brasil, nós temos uma história famosa nesse sentido, na ausência de um ator branco, um ator negro, que fosse considerado eficaz para desempenhar um certo papel, ninguém via muito problema em pintar o rosto de um ator branco para que ele fizesse o papel de um negro. Então, trazendo para os dias de hoje, eu acho que é absolutamente salutar e importante que nós já tenhamos negros no papel de protagonista. Entretanto, isso não pode servir para naturalizar o problema que a gente tem. Muito menos pode servir de subterfúgio para que uma grande empresa de comunicação, por exemplo, argumente que não tem racismo na sua grade. Tem, porque nós teremos muita dificuldade aqui em apontar meia dúzia de protagonistas negros na TV de hoje, nos telejornais de hoje. Então, é fato. A mesma emissora de TV que coloca negros no papel de destaque, num número muito pequeno para a proporção da sociedade brasileira, continua dando papéis majoritariamente subalternos aos negros na mídia brasileira. Entretanto, já é um avanço. Eu adoraria viver um dia, talvez eu não alcance isso pela minha idade, em que o número de negros na mídia brasileira fosse grande o suficiente para isso nunca mais ser um tema de trabalho. Para que vocês não tivessem que dedicar horas da faculdade de jornalismo de vocês e entender por que o número de negros no Brasil é tão pequeno a ponto de virar tema de discussão acadêmica.